Aquilo que nós estamos acompanhando durante as últimas horas é que, apesar do furacão Milton deixar muita destruição na Flórida, o número de vítimas ele é modesto em relação àquilo que poderia ser. Bem-vindo ao Skipping News, o seu canal de notícias rápidas, objetivas e confiáveis. Se você busca um canal que valorize o seu tempo e ofereça notícias de qualidade, Skipping News é a escolha certa. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Obviamente que sentimos aqui sempre o peso da perda de uma vida, mais 9 mortos perante um furacão com ventos acima de 200 km por hora. Falam até que o ciclone tinha cerca de 700 km de diâmetro quando estava no mar, então poderia ser algo muito maior, e agora as perdas financeiras tendem a ser auxiliadas pelo estado da Flórida. O próprio governador Ron DeSantis já deixou claro que fará tudo aquilo que for possível para recuperar o maior número de perdas, né, da população. Os edifícios que foram destruídos, eventualmente algumas pontes, terão o auxílio do Estado o mais rápido possível, além de ter a possibilidade de novas enchentes por conta das chuvas fortes que seguem o furacão. Então, o alerta ainda para que as pessoas permaneçam em casa, evitem estar na rua, evitem deslocamentos com os carros, até que seja dito o contrário, até que as autoridades, o governo estadual, a defesa civil, até mesmo o presidente Joe Biden avisem a nação que o pior já passou e que é seguro voltar às ruas da Flórida. A gente fica sempre na expectativa, sabendo a forte comunidade brasileira que nós temos no estado e também em todos os Estados Unidos, mas aparentemente todos os avisos dados ontem surtiram efeito, considerando que o número de baixas ele é muito menor daquilo que se podia ter, considerando um evento climático extremo como esse. É uma unanimidade isso que você falou agora. É grave, é preocupante, mas poderia ter sido muito pior. Inclusive agora, a emissora de TV NBC atualizou o número de mortos para 10. Se a gente comparar com o furacão Helene, que há cerca de 2 semanas atingiu também os Estados Unidos, foram mais de 200 mortos. Então, e havia expectativa de que o Milton fosse muito pior em devastação também. Então, assim, ainda é preocupante, mas que bom que é menos do que a gente estava pensando. Havia uma expectativa de que, devido ao tempo recorde em que o furacão Milton se formou e avançou no oceano, lá no Golfo do México, de que ele fosse chegar numa categoria máxima, categoria 15, no solo americano, em solo americano. Não foi o que aconteceu. Segundo informações que nós recebemos, ele chegou na costa oeste com categoria 3 e à medida que ele foi atravessando, ele foi perdendo força e recuou para a categoria 1. Mas ainda assim a preocupação é muito grande com a força do vento, com a quantidade de chuva, com o nível dos alagamentos. Tampa está muito preocupada com isso também, né? Sim. O que está acontecendo? A situação vai continuar seguindo essa tendência de melhora ou ainda pode piorar? Não, agora o sistema ele já está no oceano, né? Atravessou toda a península da Flórida, já está no oceano e a tendência é que ele continue avançando pelo oceano. Então, se distanciando do continente, as áreas de instabilidade, as nuvens mais carregadas vão se distanciando do continente e devemos ter cada vez menos preocupação com relação ao volume de chuva e intensidade dessas chuvas. Mas, por enquanto, neste momento, ainda tem muitas nuvens carregadas e choveu muito entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. O solo ficou encharcado, foi uma grande quantidade de água em um curto período de tempo e isso é bastante preocupante porque o solo fica saturado. Então, corre o risco também de acontecer colapso no solo se essa chuva ainda continuar, mesmo que agora os volumes não sejam tão elevados quanto aconteceram durante a noite e durante a madrugada, quando o sistema tocou o solo americano. E aí, o que eu falei, né, Maria Clara, é exatamente isso que acontece. Em algumas regiões como Tampa, que nós citamos, a preocupação, como há muitos rios, né, cercando a cidade, a preocupação é com o nível dos alagamentos, porque parece que já está aumentando, né, o nível desses rios e a cidade está começando a ficar alagada. Isso. Como que está a situação? Isso continua aumentando, na verdade, né? Mesmo que a tempestade já tenha passado, o nível dos rios, o nível das inundações continua aumentando, porque existe esse tempo de escoamento. O mesmo acontece aqui nas tempestades no Brasil. Quando a gente percebe uma tempestade, por exemplo, vamos pegar o caso do Rio Grande do Sul,
que é algo mais recente. Tivemos dias depois da chuva, o nível dos rios ainda subindo, porque existe esse tempo de drenagem do solo, de escoamento dessa água até que ela se vá totalmente. Então, a atenção sim continua com relação a esse nível de inundações, com esse nível de alagamentos, porque ainda temos água na superfície que deve escoar. Luca Bassani está com a gente ainda? Lá na Europa? Sim, Lívia. Luca, como é que essa tragédia, embora menos intensa do que imaginávamos, está repercutindo aí na Europa? Você tem informações? Você que acompanha os veículos de comunicação por aí? Tenho sim, Lívia. A gente tem visto uma cobertura muito extensa sobre aquilo que acontece nos Estados Unidos, principalmente pelo fato de nós termos tido também essa semana um furacão aqui na Europa, o furacão Kirk, que passou por Portugal e Espanha e agora também chegou na França como fortes chuvas. Então, essa questão meteorológica, ela se tornou muito discutida nos noticiários, além, é claro, de termos muitos europeus vivendo na Flórida, entre outros estados americanos possivelmente afetados, e por isso, obviamente, que tudo que acontece lá também repercute aqui, como isso poderá afetar politicamente a eleição, sabendo que a Flórida é um estado tão essencial, como que o presidente Joe Biden vai responder, auxiliando as famílias que eventualmente possam ter prejuízos financeiros e, obviamente, como que essa questão ela vai se desenrolar até mesmo na discussão das questões climáticas. Eu aproveito para fazer uma pergunta para Ana Clara, se eu não me engano, que é uma especialista, algo que eu sempre tive curiosidade, se me permite até duas perguntas. A primeira é por que essa região do Caribe, essa região do Golfo do México e também do sul dos Estados Unidos tem tantos furacões? É algo que a gente sempre fala todos os anos, né, de diversas intensidades diferentes, com graus de destruição diferentes, mas sempre acontece lá e não tanto em outras regiões do mundo. Por que essa frequência? E também saber se as mudanças climáticas elas têm alguma interferência na frequência com que esses eventos extremos acontecem. Se o fato das temperaturas do nosso planeta estarem em média aumentando muito, isso é favorável para mais furacões em menor espaço de tempo, como a gente está vendo durante essa última década. Pergunta, né, com relação à intensidade e à frequência com que esses fenômenos acontecem ali na região do Caribe. Isso tudo está relacionado principalmente com as condições propícias ali daquela região para a ocorrência desses fenômenos. É uma região que tem pouca circulação de ventos na vertical, no perfil vertical da atmosfera, né? São ventos mais calmos, isso ajuda na formação destes sistemas. E a água do oceano contribui muito, porque a temperatura fica acima de 27 graus ao longo desse período, né? Principalmente entre julho e novembro. E a água mais aquecida é o combustível para esses furacões. As áreas de baixa pressão, elas se alimentam de águas mais aquecidas, dá energia para estes sistemas. Então, são dois fatores que contribuem muito para a ocorrência desses furacões, dessas tempestades severas. Então, a gente tem, né, essas condições muito favoráveis ali naquela região e, por isso, nesse período de julho a novembro, temos a temporada de furacões e eles acabam acontecendo com maior intensidade. Mas os furacões, eles podem acontecer em qualquer época do ano. Só que este período, ele é o período mais favorável, né, que temos condições meteorológicas mais favoráveis. Com relação à outra pergunta, né, sobre as mudanças climáticas e aquecimento global, sempre que a gente fala em aquecimento global, a gente está falando em energia na atmosfera. A atmosfera está mais aquecida, temos os oceanos mais aquecidos. Desde o ano passado, a gente vem batendo recordes de calor do planeta e isso dá energia para estes sistemas de forte intensidade. As tempestades se alimentam de calor. Então, se a gente tem mais calor disponível, a intensidade dessas tempestades vai aumentar. Então, os eventos extremos também acontecem com mais frequência. Se você busca um canal que valorize o seu tempo e ofereça notícias de qualidade, Skipping News é a escolha certa. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma atualização.